Bom dia, meninos, bom dia. Mais uma aula de Química. Hoje falaremos sobre os hidróxidos. Relembrando nosso encontro de ontem. Coluna 1A, 2A e 3A, eu não preciso especificar. Lembra? Por exemplo, se eu disser óxido, já vimos, óxido de sódio, não carece eu dizer que é óxido de sódio mais 1, porque o sódio sempre tem carga mais 1, quando ligado a alguém que é muito eletronegativo, no caso, o oxigênio. Hoje, o que são hidróxidos? A segunda função é do nosso trabalho de identificar e dar nome aos compostos da química inorgânica. Hidróxido é assim, ó, qualquer elemento químico com carga positiva, vou chamar essa carga de X, número de oxidação, ligado ao grupo OH. OH. Esse grupinho OH sempre tem carga menos 1. Acompanha, por que o OH tem carga negativa e ela vale menos 1? O oxigênio, geralmente, na maioria dos compostos em que ele aparece, ele tem carga menos 2. Está lá na coluna 6A, carga negativa, menos 2. Hidrogênio, geralmente, tem carga mais 1, por ser altamente eletropositivo. Menos 2 mais 1, resultando menos 1. Agora, lembra quando vimos ligação iônica? A gente cruza as cargas do cátion e do ânion para montar a fórmula do composto em questão. Se eu fizer esse cruzamento, vai ficar algo assim, ó. Elemento 1, OH entre parênteses, e aqui eu coloco o X. Só que o X corresponde ao número de oxidação do elemento em questão. Tudo bem até aí? Agora vamos ver como é que se faz para dar nome a alguns óxidos. E também fazer o trabalho invertido, que é, eu forneço o nome e você me diz a fórmula do composto em questão. Por exemplo, vamos aí escrever? Eu escrevo NaOH. Ô Gil, observa, elemento OH. Esse é um tipo de hidróxido. E que nome ele teria para dar nome aos hidróxidos? Você escreve hidróxido, obviamente, preposição de, e diz quem é que está ligado ao grupo OH, que nesse caso é o sódio. Aí cabe uma perguntinha, precisaria eu especificar o tipo de sódio? Não, porque o sódio ele pertence ao grupo 1A, e na coluna 1A a carga positiva é somente mais 1. Isso vai seguir com o mesmo padrão para os elementos dos grupos 1A, 2A e 3A, onde eu não preciso especificar. Por exemplo, invertendo. Suponha que numa prova alguém me pediu para desenhar, escrever a fórmula do hidróxido, por exemplo, hidróxido de alumínio. Aí eu tenho uma dicasinha do Gil, que é a seguinte: quando você tiver o nome e tiver que escrever a fórmula, vá de trás para frente, facilita o seu trabalho. Observa, alumínio, o símbolo é Ag, carga dele, mais 3, coluna 3A. O que você quer fazer com alumínio? Um tipo de hidróxido. O que todo hidróxido tem? OH, com carga menos 1. Se você cruzar as cargas, você vai encontrar a fórmula do hidróxido de alumínio, Al1, abre parênteses, OH, OH3. OH3 é a fórmula química do hidróxido de alumínio. Agora, se descermos naquele quadro nosso, com os principais números de oxidação, estados de oxidação, reiterando, 1A, 2A e 3A, eu não preciso especificar. Para os grupos, para os elementos dos grupos 4A e 5A, onde as cargas positivas são mais 2 ou mais 4, mais 3 ou mais 5, lembra como é que a gente faz para especificar? Menor carga oso, maior carga ico. Exemplificando, observa, PB, OH2, e eu quero saber o nome que esse hidróxido possui. Nome do hidróxido. Eu escrevo hidróxido, digo quem está presente ligado ao grupo OH, que nesse caso é o
chumbo, hidróxido de chumbo. Só que o chumbo, vê se você me entende, o chumbo, ele pertence ao grupo 4A. Chumbo tem chumbo mais 2 e chumbo mais 4. Nesse caso, o chumbo que está ali é o chumbo mais 2. Ô Diogo, como é que você sabe que o chumbo que está aqui é o chumbo mais 2? A carga de um não fica debaixo do outro. Quem está aqui é o chumbo com carga mais 2. Outra maneira de ver, é só você pensar assim, ó. Esse grupinho OH sempre tem carga menos 1. Cada OH é menos 1. Menos 1 vezes 2, tudo isso tem carga menos 2. O que faz com que o chumbo tenha carga mais 2. Porque o número de elétrons que um perde é geralmente igual ao número de elétrons que o outro ganhou. Pegou? Então quem está aqui, ó, é hidróxido de chumbo, chumbo com carga mais 2. Escrevo depois do nome a carga do elemento em questão. Hidróxido de chumbo 2. Fechou? Outra maneira de fazer seria assim, ó. Menor carga oso, maior carga Icu. O hidróxido de chumbo 2 poderia também ser chamado de hidróxido plumboso. Plumboso. Se fosse hidróxido de chumbo 4, o nome seria hidróxido plúmbico e não mais plumboso. Pegou? Pegou? Agora, se seguirmos para baixo, a coisa complica um pouco mais. Porque para os elementos dos grupos 6A e 7A, o número de cargas elétricas é maior do que apenas 2. Lembra? Na 6A as cargas positivas são mais 2, mais 4 ou mais 6. Na 7A mais 1, mais 3, mais 5 ou até mais 7. Aí é necessário lembrar de um outro quadrinho que também passei para vocês no último encontro, que dizia assim: quando o elemento tiver carga mais 1 ou mais 2, prefixo hipo, terminação oso. Mais 3 ou mais 4, oso. Mais 5 ou mais 6, ico. Mais 7, per, ico. Então, por exemplo, o hidróxido de manganês com carga mais 7 seria o hidróxido permangânico. Permangânico. Outra coisa importante que não rolou na aula de ontem, e os elementos de transição de os de transição, desculpa, fui pegar o apagador, os de transição, eu terei que saber que cargas eles têm. A maioria não, alguns sim, que são muito importantes para a siderurgia e para a metalurgia. Vamos àqueles que vocês têm que saber. Quais elementos eu tenho que saber a carga que eles possuem, além desses, dos grupos 1A até o grupo 7A. Além desses, você terá que também saber a carga elétrica de ferro, cobalto e níquel, que aparecem em seus compostos, na maioria dos casos, ou com carga mais 2 ou com carga mais 3. Por exemplo, hidróxido de ferro 2 seria também chamado de hidróxido ferroso. Guarda, menor carga oso, maior carga ico. Além desses, o cobre, que geralmente em seus compostos aparece com carga mais 1 ou mais 2. O hidróxido de cobre 2 seria chamado de hidróxido cúprico. Cúprico. Veja, são metais que você já os conhece de longa data. Ferro, o cobre, quer ver outro que todo mundo aí conhece? Metal? A prata sempre tem carga mais 1. O ouro, ou carga mais 1, ou carga mais 3. O zinco sempre tem carga mais 2. Além desse, só mais 2, só mais 2. O cromo, que tem cargas ou mais 2, ou mais 3, ou mais 6. Cuidado com o manganês, porque manganês pode ter carga de mais 1 até mais 7. Então, óxidos, hidróxidos de manganês podem ser de manganês 1, manganês 2, manganês 3, manganês 4, manganês 5, manganês 6, ou até manganês mais 7, onde o nome será permangânico.
próximo encontro nosso, então, óxidos e hidróxidos já foi. Falaremos sobre os ácidos hidrácidos. Até o próximo encontro, bons estudos!